cara. E aí o bagulho foi... E a conversão foi lá por 2007. Conversão foi em 2004. 2004. Foi um ano estudando. Ah, não, porque 2006 você lançou aquele CD, A Ideia Forte Coletânea, onde eu participei, cara. Foi Sim. 2006. Porque Você já tinha uma caminhada ali. eu antes de aceitar Jesus, eu estudei um ano inteiro. Estudei um ano, depois de um ano aceitei Jesus. Aí veio a minha conversão, 2006, 2005. Aí no outro ano, aí eu já comecei só quebrando calçada, porque eu era duro, né? Duro que eu digo é assim, tipo, eu aprendi isso aqui, então eu vou chegar com o pé na porta. Eu não arrumava nada. Então eu ia num lugar uma vez só. Top, pancada, vida se convertendo, mas eu era zoado. Financeiramente. Tem que me engolir, porque isso aqui a Bíblia não fala. E pá, eu ia para dar lição de moral, não ia pregar. Tá ligado? Eu não ia trazer o confronto que a Bíblia naturalmente traz. Eu ia atrás de uma afronta que os homens me questionavam pelo que eu era. Então era sempre guerra. Então foi 3 anos pegando cesta básica na igreja, renunciando às coisas que tinha, que me salvava, e até hoje me salva, é direitos autorais, né, de música. Ali Isso pingava detém. ainda alguma coisa. Não. Dava. O Detentos me dava condições, né, na época de show e pá, mas e agora? Que eu tive que renunciar e não participar do CD significa não fazer show, sair da mídia. E aí ficar duro, porque agora eu larguei biqueira, larguei os bagulho e tudo por causa da conversão. E agora? Eu vou viver do quê? E aí foi uma loucura. E daí em que momento que as coisas começaram a voltar a normalizar? Porque você passou um perrengue aí, né, cara? Quando eu parei de priorizar. Então, foi muito difícil ver minha filha passar necessidade. Muito ruim. A Manu. A Manu. Não tinha dinheiro para comprar fralda. Então, meu filho ia lá na frente do altar dançar na hora do louvor. Ele dançava com a gola frouxa, porque a camisa era doada dos outros. A minha filha pulava e a botinha escapava do pé, porque a menina dona da botinha era maior que ela. Não era dela, era doada. O pastor me chamava para me dar R$30 para eu comprar pizza, e eu comprava durante a semana salsicha para nós comer. Então chamava os caras para jogar um videogame em casa, os piadistas iam com capa de chuva, porque chovia mais dentro do que fora na minha casa. E eles nem sabiam o mal que eles estavam fazendo e o risco que corria, porque ali eu ainda não tinha entendido que não podia matar ninguém. Não mais. E ali, cara, foi uma dificuldade muito terrível. A ponto de eu, durante 3 a 4 anos, deitar na cama e ser automática a minha oração. Que eu aprendi com um cara. Ele falou assim: o dia que Deus quiser mudar a sua vida, cara, Ele vai mudar. Aí eu chegava em casa, respirava lá fora, que eu aprendi, né? Vou respirar um pouco, vou deixar todas as coisas que ficou aqui fora e vou entrar. E lá agora eu preciso ser o que o pastor está me ensinando a ser, o herói da minha casa. Então, antes de eu entrar em casa, eu dava aquela respirada lá fora, entrava num lugar que chovia mais, as paredes sujas, poucas coisas, sofá de novo tudo arrebentado, sabe? Enfim, quando eu entrava, eu tentava ali ter uma comunhão, mas ninguém vai ter comunhão no meio de onde tem guerra. A minha esposa ainda não era o que é hoje, então ela não entendia uma parte de coisa por também ser nova convertida. Então o relacionamento bem abalado, enfim. E aí a hora de deitar à noite, a minha oração durante 2, 3 anos foi essa aqui: Pai, você sabe e eu sei que a escolha é minha, sair ou não. Mas eu sei de uma coisa: se amanhã eu acordar e o Senhor quiser mudar tudo na minha vida, o Senhor pode. E eu vou ficar nessa promessa. E deitava. Teve uma vez que os pastores foram visitar minha casa, um pastor de lá, porque eu continuava a ser o Mano Reco. Minha música continuava na rádio. Então eu continuava andando nos lugares, os caras: deixa eu tirar uma foto com você. Eu continuava assinando os baratos dos outros na rua. E aí uma vez teve uma campanha na minha casa, eles chamavam de campanha, e eles foram lá orar. Aí quando o pastor da igreja entrou, um outro pastor da igreja, eu vi ele no corredor falando: Mano Reco mora aqui? É aqui que o Mano Reco mora? Aí a minha mãe falando: sim, aí lá no fundo. Vai lá que você vai encontrar ele lá no fundo e tal. Esses bagulho, tipo, são marcas, né? Hoje é da hora o testemunho, mas eu tô falando de 3 anos que Sim. um dia após o outro foi vivido. Não foi uma história que é da hora contar agora, mas dia após o outro vivido. Então, momentos em que minha esposa falava: eu vou embora,
Momentos em que ela olhou para mim e teve coragem de falar: eu quero esse homem de Deus que você é lá fora, aqui dentro da nossa casa. Porque tinha que ser biruta para falar pela vida que eu vivia e pelo que eu era. Eu estava em transformação. Não é essa bênção sempre. Então hoje você conversa comigo, vaza a Deus. Mas naquela época não. Naquela época ainda estava a mudança, a desconstrução, os pensamentos que eu tinha como uma parada que era muito sistemática na minha cabeça. Então, você sair de um sistema em que você aprende que você vai no banheiro, lava a mão e sai assim, e você entra dentro da igreja e os caras te dão a paz sem pagar a higiene dentro do banheiro, em um lugar que você sai, você cumprimenta você, mas não cumprimenta a sua mulher, porque a rua é assim que faz, você vai para dentro da igreja, os caras estão olhando para a sua esposa, e aí no meio dessa guerra toda e a transformação e o bololô aqui dentro de transformar e tal, o que me dava vida era só o evangelho que chegava através dos cursos que eu fazia. Era 3 vezes por semana que eu sentia paz, o resto era guerra e o diabo investindo pesado para não me perder, porque é loucura. Eu sou corintiano, minha oposição é quem? O Palmeiras. Não tem jeito. Se eu sou corintiano, minha oposição é o Palmeiras, agora eu só quero ser cristão, a minha oposição é o diabo que não queria me perder. Eu era usado pelo diabo. Estou falando aqui de um bagulho que era fato. Sim. Pessoas que me conheceram lá, não precisa nem me conhecer. Assiste os bagulho que eu fazia. Vê as letras que eu cantava, vê os bagulho que nós vivia. Conversa com quem viveu comigo naquela época e vai ver. Agora, a transição, ela não é de um dia para o outro. Tem uma parte em Atos que é incrível. Paulo fala com a Agripa, troca umas ideias, tal. Você muda aqui a página, muda o capítulo. Passou-se 3 anos, tal. Mano, foi 3 anos, eu sei o que é, 3, 4 anos. Pegando cesta básica da igreja, na hora da oração ali, da ceia, as famílias que necessitam vêm para frente, pode pegar sua cesta e vamos orar. E meu pastor falava, pega com raiva, porque um dia você vai ser mantenedor disso e tal. A transição, ela não é legal. Ela é difícil. O processo de santificação, ele não posso dizer um teste assim, porque teologicamente seria errado, mas é um teste é um teste de escolha que, se você não escolher verdadeiramente, você vai continuar sendo uns borocochô, que a maioria é. Tem gente que vive 10, 20 anos no evangelho, mas ainda não passou pelo processo de renunciar. Por isso que é um borocochô, qualquer coisa volta. Ainda se um relacionamento não dá certo, a primeira coisa que larga é o evangelho. É zoado. Mas eu falo assim, não mudaria? Não, mano. Não, porque eu tenho medo de não estar vivendo o que eu estou vivendo hoje. Top. E aí, assim, vamos ainda nessa linha do tempo. Agora você está nesse processo de 3 anos aí e tal, e você já começou a escrever, só que agora pro evangelho. Mesmo rap, mesma pegada. A primeira coisa que a teologia fez foi me deixar doido, né? Que eu fui fazer um seminário de teologia na Assembleia de Deus da Missão. Então, quando eu mesmo comecei a entender, eu peguei um monte de boné meu e dei. As roupas, o pastor que teve que chegar e falar, mano, o sal, ele não é para salgar e nem para ficar sem sal, é para temperar. Então a roupa não tem nada a ver, os baratos não tem nada a ver, você tem que esperar que deixa Deus fazer. Graças a Deus pela vida do cara. Então, a princípio, a primeira coisa que eu larguei, não queria mais nunca fazer, era a questão de rap mais. Queria achar um trampo de CLT, porque era o sonho da minha esposa. Sim. Eu ia estragar a minha vida. Mas é o sonho dela, eu vou fazer. A Bíblia não fala pra gente isso, aquilo e tal.